Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem aqui da Unimed Metropolitana do Agreste. No episódio de hoje, nós temos como convidada aqui nos estúdios do Arapiraca Podcast a doutora Andréa Teófilo. Ela é médica pneumologista e alergologista, cooperada Unimed Metropolitana do Agreste. Doutora Andréa, muito obrigado aqui pela sua presença aqui nos nossos estúdios e para trazer os seus conhecimentos do tema que nós vamos abordar nesse nosso episódio, que é sobre asma. Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Ok, sou eu quem agradeço à Unimed Metropolitana do Agreste a oportunidade de levar para os nossos usuários e para a população em geral conhecimentos, né, que possam prevenir e ajudar no tratamento das doenças. E hoje, em especial, sobre a asma. Nesse mês, doutor André, nós tivemos no último dia 7 de maio, que foi o Dia Mundial da Asma, né? Então, tem toda essa campanha mundial, também a importância desse problema de saúde, né? O que é que a doutora André fala sobre essa campanha, sobre essa questão da asma aqui, para a gente começar? Então, essa campanha é um esforço mundial, né, no combate e para ajudar no controle da asma. Se são a todos, é uma iniciativa do GINA, que é a iniciativa internacional do controle da asma, né? E de todas as entidades médicas que trabalham com essa doença, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Todos nós nos unimos e unimos forças para levar aos pacientes conhecimentos que possam ajudar no controle da sua doença. Tanto que o tema do Dia Mundial da Asma esse ano foi a educação em asma empodera. Então, a educação empodera todos nós em todos os sentidos, né? Mas especialmente na asma, ela vai ajudar aos pacientes a ter controle da sua doença. A asma é uma doença de alta prevalência no mundo todo. Para você ter uma ideia, são 300 milhões de pessoas com asma no todo. Aqui no Brasil, a incidência é de 20% da população brasileira. Estima-se que 20% da população brasileira tem a asma. E para você ter uma ideia, morre 2.000 pessoas por ano ainda por asma. Apesar de ser uma doença que a gente evoluiu muito no conhecimento, né, no que causa a doença, no tratamento de como tratar a asma, num arsenal terapêutico assim muito amplo e com bastante acessibilidade às pessoas, né? As pessoas têm mais acesso ao tratamento. O governo federal, através dos estados e municípios, disponibiliza a medicação para asma, mas mesmo assim a gente ainda tem uma incidência de mortes muito alta. Então, isso é importante que a gente leve para o paciente esses conhecimentos para que ele possa tratar a sua doença e ter uma vida normal. Doutor André, quando a gente fala sobre asma, quando a gente diz asma, todo mundo já ouviu falar ou conhece alguém que tem asma. O que caracteriza a asma para poder dizer você é um paciente asmático? O que é que caracteriza? Geralmente os sintomas, né? Então, o paciente tem sintomas, a pessoa tem sintomas de tosse, falta de ar, chiado no peito, limitação nas atividades físicas, né? Geralmente a asma ela inicia com maior prevalência na faixa etária pediátrica, né? Se manifesta logo na infância. E esse paciente ele pode, depois de alguns anos, haver como é que a gente fala? Um controle, uma remissão da asma e na fase adulta voltar a ter. E tem pessoas que iniciam a asma na fase que a gente chama asma de início tardio, já na fase adulta ou já na faixa etária da melhor idade. Quando a gente E, fala desse problema, ele é um problema que ele é adquirido, a pessoa já nasce, ele é contagioso. Como a gente lida com essa questão da asma entre então, nós? são diversos fatores que interferem, né, no desenvolvimento da asma. O principal deles é a história familiar. A paciente, geralmente, quando o paciente chega para a gente avaliar, fazer a história clínica dele,
um dos pontos que a gente mais interroga é se existe história familiar de asma. É preciso que haja uma predisposição genética. E esse indivíduo com essa predisposição genética, estando exposto a os fatores ambientais, que são poluição, a fumaça do cigarro, infecções virais, infecções bacterianas, entendeu? Aí ele pode desenvolver asma diante dessas exposições no meio ambiente. Por isso que a gente fala bastante para gestante ou mães, pais que têm filhos pequenos, evitar o tabagismo, porque isso é um fator importante de agressão para a criança poder desenvolver asma. Entendeu? Então, tabagismo, infecções virais, poluição, exposição no ambiente domiciliar a animais de criação, né? Cão, gato, quem gosta muito dos seus pets, e a poeira domiciliar. Então, tudo isso são fatores. E já se tem trabalhos mostrando também que obesidade também é um fator predisponente. Então, na faixa etária pediátrica, aquela criança que tem problema de obesidade, ela pode também ser um fator para, na pessoa que já tem predisposição, ser um agravante. Mas fatores externos, só fatores externos também, eles podem provocar a asma, mesmo que não venha de uma família que tem essa predisposição genética, mas a pessoa pode acabar adquirindo por Sim, esses fatores externos que a doutora citou pode também. sim. Porque pode se sensibilizar, não é? Aos agentes, aos alérgenos do ambiente. A pessoa convivendo com esse alérgenos pode se sensibilizar, como a gente chama, é desenvolver alergia a esses agentes e principalmente a poluição. Poluição e as infecções também são fatores importantes. Depois da Covid, a gente tem atendido muitos pacientes que desenvolveram asma pós-Covid. Então, o vírus, e principalmente na faixa etária pediátrica, ele é um fator importante, porque agride a mucosa brônquica, e isso provoca uma inflamação e se torna, assim, mais susceptível. Que é sinal nesse sentido, procurar logo um médico especialista, né? Isso. Passou por Covid, e criança principalmente, também fazia essa. E aí o pediatra, né, que acompanha geralmente a criança, que tem o histórico e também tem conhecimento para isso, ele pode encaminhar para um pneumopediatra, um pneumo adulto ou um alergista. Doutor André, a gente está num período assim, quando se fala de asma, a gente teria estações, durante o ano todo a gente tem que ter cuidado, tem que ter precaução. Ou assim, quando a gente chega agora no período, nós já estamos no outono, daqui a pouco a gente entra no inverno, então já começa o período chuvoso. Para quem tem asma, requer mais atenção ou não tem diferença assim entre as estações do Não, ano? é terrível esse período, né? Porque esse período as pessoas tendem a ficar mais dentro de casa, né? Mais expostas os alérgenos domiciliares, tem maior número de infecções, o ar se torna mais pesado, difícil de dispersar os poluentes, né? E, como eu te disse, as infecções virais, que são muito mais frequentes porque tende a aglomerar mais também, né? A pessoa sai menos, fica mais em casa, em ambientes fechados. E por isso que é tão importante, e eu vou aproveitar aqui essa oportunidade para falar sobre a vacinação da gripe. Ultimamente, nesses últimos 30, 60 dias, a gente tem atendido muitas pessoas com Covid e influenza. Influenza é um vírus da gripe que geralmente debilita muito o paciente, né? Independente da faixa etária, ele deixa a pessoa com maior prostração. E a gente sabe que cada infecção viral que se tem é uma porta aberta para se complicar com uma infecção bacteriana e até mesmo uma pneumonia. Então, é muito importante, a gente começou recentemente a campanha da vacinação de gripe.
que os pacientes portadores de doenças respiratórias procurem os centros de saúde ou clínicas particulares para fazer a sua vacinação contra a gripe. A gente está tendo muitos casos de Covid e influenza e os pacientes necessitam fazer a vacinação como prevenção, entendeu? Então, esse conhecimento de que você tem doença alérgica, doença respiratória, asma, é importante se vacinar, porque aí você vai prevenir esses vírus que têm um potencial agressivo maior e menor risco de desencadear crises de asma por infecções virais. Além dessa questão importantíssima da vacinação, que o doutor André já chama a atenção agora, assim. O paciente, ele diz, eu tenho asma, eu sou asmático. O que ele deve fazer? Ele deve redobrar a atenção nesse período? Qual é a recomendação que o doutor André dá, além dessa questão da vacinação, Olha, muito importante? muito importante foi um cuidado que a gente adquiriu com a Covid, né? E essa questão da higienização. Então, lavar as mãos, ou lavar as mãos, uso de álcool, uso de máscaras quando você vai para ambiente. A pessoa que já é identificado que é um paciente asmático, vai viver o resto da vida com a asma, e vai levar uma vida normal, vai levar uma vida... Como é a vida do paciente? Se ele chegar a desenvolver a doença, é um paciente asmático. Como ele vive esse paciente? Ele pode viver uma vida normalmente, tranquilamente? Como se dá essa questão? Então, a asma é preciso que a gente informe as pessoas que a asma é uma doença crônica. E assim como a diabetes, a hipertensão e outras doenças necessitam de tratamento contínuo. Pode acontecer de haver períodos de remissão, mas o paciente precisa de um acompanhamento e de um tratamento. E para isso é necessário usar as medicações inalatórias, muito temida pelas pessoas, como as bombinhas. Ah, porque bombinha ataca o coração. Ah, porque bombinha vicia. Não existe isso. Quando a gente fala em medicação inalatória, que as populares bombinhas é o ideal para o paciente. Porque você imagine que você tem uma doença na árvore, né, brônquica, na via aérea, e você usar uma medicação que vai agir diretamente lá. É o ideal. Porque quando a gente toma uma medicação, ela vai ser absorvida no estômago, vai entrar para a corrente sanguínea, vai passar no fígado, no rim, no coração. Então, os efeitos colaterais são bem maiores. Quando você usa uma medicação inalatória, que ela vai agir diretamente no pulmão, ela vem em uma concentração bem menor do que se você tomasse através de comprimidos. E isso, a medicação inalatória permite que a gente trate especificamente no local onde tem a doença e que a gente consiga dar a menor quantidade necessária para o controle da doença, da asma. E com isso a gente reduz bastante os efeitos colaterais. Mas às vezes as pessoas têm medo da bombinha porque usa sem orientação médica. Então, usa muito, as pessoas usam a bombinha de salbutamol, que é conhecida pela maioria dos pacientes, e por não ter um controle adequado da asma, usam de forma exagerada. E aí pode trazer prejuízo, sim, como qualquer outra medicação. Né? Se você está com a dor, que você precisa tomar um comprimido de 6 em 6 horas e você usa ele 10 vezes ao dia, você vai ter um efeito colateral, certo? Então, a bombinha de salbutamol é uma bombinha usada que a gente chama para resgate, ou seja, crise de asma. Mas ela só alivia naquele momento. Mas a gente tem que tratar a inflamação da asma, que é para que o paciente não entre em crise. E a bombinha isolada de salbutamol
leva a riscos para o paciente. Por quê? Porque ele não está tratando corretamente a asma. O tratamento correto da asma exige que a gente use uma medicação broncodilatadora e uma medicação que vai desinflamar o brônquio. E se o paciente usa só um broncodilatador, que é o salbutamol, que é aquela medicação para crise, ele não trata a asma corretamente. E aí o risco de crises fortes, de crises que necessitam ir para emergência para ser tratado, pacientes vão ser internados em UTI e paradas respiratórias e até morte. Aí a gente fica muito triste, porque a gente sabe que tem medicação que vai levar a um controle adequado da asma, e muitas vezes o paciente, por falta de conhecimento, por falta de acesso a essa medicação, ele não faz o tratamento correto. E aí, como você falou, né, respondendo a sua pergunta, que assim, o paciente pode ter uma vida normal? Claro que pode ter uma vida normal, desde que ele faça o tratamento. A gente tem exemplos de grandes atletas que têm asma e que têm um desempenho excelente, como o Guga, né? Era Guga o nome dele? Isso, o nadador. Os dois nadadores, É. né? Gustavo Gustavo. Borges e o Xuxa. Eu estava Isso. falando Guga, não, é o Xuxa. Xuxa. Né? Isso. E também a jogadora Marta. Tem asma também. E olha que são jogadores de alta performance, né? Então, é claro que se você tem asma e faz o seu tratamento adequado, você vai ter uma vida normal e pode praticar esportes e ser atleta de alta performance. Já ia emendar nessa pergunta de falar da questão da prática esportiva. Então, é recomendado para o paciente, como todo cuidado que a gente deve ter com a saúde, então praticar atividade física. Sim, a atividade física hoje nos ajuda no tratamento de várias doenças, né? E na asma não seria diferente, porque a asma é uma doença inflamatória crônica. A obesidade, o sedentarismo, isso contribui para uma inflamação no organismo de um modo geral. Então, se você faz qualquer atividade física, você ajuda a desinflamar o organismo. E antigamente as pessoas falavam, a natação é bom para quem tem asma. Sim, a natação, o voleibol, o handebol, a caminhada, qualquer prática de esporte é importante para quem tem asma. É lógico que a natação ajuda também naqueles exercícios, né, respiratórios, e isso é importantíssimo. Eu costumava ver muito no período da Covid as pessoas pedindo medicação para aumentar a imunidade. E achava que vitamina D, tomar vitamina D, vitamina C, vitamina B12, zinco, né, essas coisas todas. E, e eu falava muito e gostaria agora de chamar atenção também para a população que aumentar a imunidade está no nosso dia a dia, que é praticar atividade física, alimentação balanceada, entendeu? Porque a vitamina D participa das reações imunológicas, participa, mas não é necessário que você esteja com a vitamina D alta lá em cima. Não, precisa que você esteja com níveis de vitaminas normais, entendeu? Estar acima do normal não vai aumentar a imunidade. Então, lembrando que o nosso sistema imune, ele precisa de quê? De equilíbrio, como tudo na vida, né? E as outras doenças. Então, se você tem atividade física, tem uma alimentação balanceada, está com os níveis normais dos hormônios, das suas vitaminas, isso é o essencial. Não precisa estar tomando medicação para aumentar a imunidade. Já está seguindo bem naturalmente. Isso. E principalmente também as vacinas, né? A vacinação. Porque a vacinação é um treinamento do nosso sistema imune. Para quê? Para que quando ele entre em contato com o vírus, a bactéria, ele possa se defender de forma eficaz, né? Então, quando você toma uma vacina, você está apresentando aquela bactéria ou aquele vírus
de forma que vai estimular o sistema imune a produzir células de memória, entendeu? Mas essa bactéria, esse vírus está sendo aplicado no seu organismo sem lhe causar doença, só para estimular o sistema imune. Doutora Andréia, sou beneficiário Unimed. Eu sou seu paciente, sou um paciente. Quando a pessoa deve, no caso da asma, procurar um médico especialista? Quando é o momento que a pessoa deve ir? Olha, você precisa, assim, ter um acompanhamento médico, né? Se você tem um clínico que faça um acompanhamento médico, que esteja capacitado para acompanhar a sua asma, pode ser acompanhado num clínico. Mas é preciso que pelo menos você passe uma vez por ano num pneumologista ou num alergista para avaliar o controle da sua doença, né? O ideal é que seja uma vez a cada 6 meses, entendeu? Se você não tem um outro médico que te acompanhe e você queira fazer um acompanhamento com o pneumologista ou alergista, pelo menos uma vez a cada 6 meses, para que a gente avalie, faça todo esse cuidado do paciente de orientação, né? Porque muitas vezes o paciente é mais assim rebelde, não usa a bombinha corretamente, então a gente tem que checar essa questão do uso da bombinha, se a técnica inalatória está correta, entendeu? Porque não adianta você. Tinha até um vídeo do Dr. House, né? Que a moça com asma procurava ele e mostrava que estava usando a bombinha como se estivesse usando perfume, né? E o Dr. House, que não era nada educado e paciente. E aí, é por isso que a gente precisa saber se o paciente está usando corretamente, se está tendo os cuidados de lavar a boca após o uso, para reduzir os efeitos colaterais e reações adversas à medicação. E o uso contínuo, porque muitas vezes o paciente acha que está melhor e aí passa a usar a bombinha, que é para você usar 2 vezes ao dia, só uma vez. Então, se você usa uma medicação que ela tem um efeito de 12 horas, necessita de ter a medicação por 24 horas no organismo, né? Você usa só 12 horas e fica 12 horas sem tratar. Então, tudo isso são detalhes que a gente precisa conversar com o paciente, entendeu? E até orientar a procurar uma medicação que o paciente tenha uma melhor aderência, porque nós temos várias formas de medicação inalatória, vários dispositivos inalatórios. E às vezes um paciente se identifica mais com um do que com outro, né? E isso é no dia a dia que a gente vai observando e orientando os pacientes. Jamais automedicação, jamais use esta bombinha, use isso porque eu uso comigo faz bem. Jamais. Tem que Não, procurar um especialista. precisa de um tratamento individualizado, né? A gente não pode generalizar. É lógico que muitos pacientes vão usar a mesma medicação, né? Mas é preciso que se tenha uma individualização de cada paciente, da melhor forma que ele vai. Como se diz, Uhum. cada um de nós é único, né? É Cada único. pessoa é única. Isso já indica o caminho de que cada um tem que cuidar da própria saúde e Isso. ter a melhor orientação, que são com os médicos, com os especialistas. Você sabe que família, vizinho, às vezes atrapalha um pouquinho, né? Primeiro começando a indicar remédios, porque, minha filha, meu primo, fulano tomou, use que é bom. Então, isso daí não deve ser feito. E aquela outra mensagem que passa, né? Que bombinha faz mal pro coração, que bombinha vicia. E também são informações errôneas. E o paciente precisa entender. Eu acho que eu fui bem clara nessa questão da Sim, medicação doutor André. inalatória, né? Sim. Doutor André, a sua clínica fica aqui em Arapiraca, na rua Domingos Domingos Correia, Correia, na clínica SOS. SOS. Né? SOS Otorrino. SOS Otorrino. É, O número de lá do prédio é 848. 848. Rua Domingos Correia, 848. SOS Próximo
ao CCAA, SOS Otorrino. Otorrino. Muito bem. Vamos reforçar essa questão, doutor André. A gente está no mês de Dia Mundial da Asma, que já passou no último dia 7 de maio, dessa campanha de informação. Queria que a doutora André reforçasse aqui para as pessoas nesse sentido, para a gente seguir adiante com uma saúde equilibrada, mesmo para quem é asmático. Bom, o principal, não fumar, né? Não permitir que fumem perto dos seus filhos, qualquer que seja a forma de tabagismo, né? Cigarro industrializado, cigarro artesanal ou o vape. Isso eu acho que é a melhor e maior contribuição que você pode ter de controle da asma. É o melhor conselho que eu posso deixar aqui, porque não só da asma, mas porque evita diversas outras doenças que a gente pode, em outras ocasiões, aqui conversar, como DPOC, trombose, câncer, doenças cardiovasculares, né, AVC, tudo isso. Então, fumar é o primeiro da lista, certo? Procurar um médico especialista, se não conseguir chegar no especialista, num clínico, né, que possa fazer o diagnóstico da sua doença e um tratamento correto. Realização de exames como espirometria, que é um exame que vai avaliar o grau e a intensidade da asma. É necessário fazer isso, porque muitas vezes o paciente não consegue perceber a intensidade da doença porque está tão acostumado com aquele padrão respiratório. E a espirometria vai nos ajudar a ter uma noção dessa intensidade da doença. O controle domiciliar, né, dos cuidados do ambiente, isso é muito importante. As vacinas e hábitos saudáveis de vida, né? Como prática de atividades físicas e uma alimentação saudável. E principalmente procurar um médico especialista para fazer uma avaliação, né? Perfeito. A gente que convive com paciente asmático, o que a gente pode fazer é ajudar, manter um ambiente limpo, como a Isso. doutora disse, não vai ter problema nenhum de conviver com alguém asmático. Não se vai se contaminar porque convive com alguém com asma. De jeito nenhum. A asma não é uma doença contagiosa, né? E importante, né, o uso regular da medicação. Bombinhas não viciam, bombinhas não provocam doenças cardiológicas. Elas, muito pelo contrário, é a melhor medicação para tratar a sua doença. Imagine que você tem uma doença no olho. Você vai tomar um comprimido para tratar uma doença no olho. Então, qual é o melhor? Não é o colírio? Por quê? Porque o colírio vai diretamente no local que está doente. Então, a bombinha, ela vai diretamente na via aérea, que é onde está inflamada, que é onde provoca todos os sintomas de falta de ar, de tosse, de secreção, entendeu? Mas viver bem. Viver bem e tocar a vida. Importante. Doutor André, muito obrigado aqui por trazer esses seus conhecimentos, nos trazer esses alertas, né, e essas informações, esclarecer, né, até acabar com essas fake news relacionadas à questão da asma, né, Isso. e orientar as pessoas que nos acompanham para cuidar melhor da saúde. Lembrando também que no município existe o CEAF, que é um centro de especialidades farmacêuticas, que com a prescrição do médico, você pode ter acesso às medicações para asma. Então, aquelas pessoas que têm mais dificuldade no acesso à medicação, a gente tem de forma gratuita. Fora que tem também outras bombinhas nas farmácias que podem ser usadas para tratar a asma, mas tudo isso com orientação e prescrição médica. Importante. Ok? E é o especialista. Exato. Obrigado, então.